Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Esse é mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o capítulo 10 da obra, que tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Entraremos agora no item Instruções dos Espíritos. O primeiro desses itens é o item Perdão das Ofensas, composto por alguns subitens. Estudaremos agora o subitem 14, que é uma instrução do Espírito Simeão, composta por 4 parágrafos, falando sobre esse tema que é o perdão das ofensas. Apenas lembrando que o capítulo 10 estuda sobre essa virtude que nós chamamos de misericórdia. E nós já percebemos no estudo do capítulo que a misericórdia é formada pela união de algumas outras virtudes que nós temos aprendido a identificar. Sendo desse modo, as instruções dos Espíritos retomarão e aprofundarão temas e virtudes já estudadas no capítulo, começando agora pelo perdão, e nos ensinará também a identificar mais profundamente agora as virtudes que formam a misericórdia. Como nós podemos perceber, uma virtude complexa de ser compreendida e difícil de ser alcançada, pois ela depende do desenvolver de outras virtudes para ser alcançada. Então vamos ao nosso resumo da instrução do Espírito Simeão. Nessa instrução, então, ele retoma, como já o dissemos, a questão do perdão infinito, já abordada no capítulo. Simeão vai falar outra vez a respeito desse perdão infinito. Mas agora ele vai apresentá-lo como sendo algo justo e que é conquistado pelo esquecimento de si mesmo. São duas informações muito importantes contidas aqui nesse item. Apresentará também um complemento para o perdão, para que assim se faça a misericórdia, como nós dizíamos há pouco. Qual é esse complemento? Amor infinito, ou amor pródigo, como ele vai dizer aqui nesse item. E nos diz também que, apesar de ser uma tarefa ingrata, essa tarefa de perdoar dessa forma, de perdoar apresentando um amor infinito, é uma tarefa dada por Jesus através de sua doutrina e através de seu exemplo. Jesus ensinou e exemplificou isso. E, portanto, esse se transforma em um compromisso do espírita e do qual ele jamais deve se afastar. Agora vamos falar um pouquinho da ideia de continuidade entre os textos. No item anterior, nós aprendemos como ser indulgentes. E aprendemos a indulgência como sendo uma virtude, como sendo uma atitude correta a se tomar diante do mal que outras pessoas praticam, que outras pessoas cometem. Agora, nós veremos que o complemento da indulgência, além, de usarmos a indulgência da forma correta, é preciso perdão amoroso, ou seja, perdão somado ao amor incondicional, para que se faça através da união de todas essas virtudes a misericórdia que nós estamos estudando. Indulgência, perdão amoroso, e aí então nós teremos a misericórdia. Vamos agora ao nosso primeiro parágrafo do texto do Espírito Simeão e vamos analisar esse parágrafo, vamos estudar. Simeão começa com uma pergunta: quantas vezes devo perdoar meu irmão? E a resposta vem em termos que nós já estudamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Simeão nos diz que aqui nós temos um ensino de Jesus, ou um dos ensinos de Jesus, que mais devem estar em nossa, ou percutir em nossa inteligência e em nosso sentimento, em nosso coração. Perdoar infinitamente e incondicionalmente, um ensino de Jesus que deve ser pensado e sentido constantemente por todo cristão. Na sequência do texto, ele nos pede para confrontarmos essas palavras de misericórdia, olha aí, o perdão infinito,
como o início da misericórdia, confrontar isso com a oração simples que foi resumida e que ao mesmo tempo era tão grande em suas aspirações e que foi ensinada por Jesus a seus discípulos. E nós então sempre teremos esse mesmo pensamento, tanto no ensino de Jesus quanto na oração que Jesus ensinou. É claro que aqui é uma referência à oração do Pai Nosso, né? Naquele momento em que nós pedimos a Deus para perdoar as nossas ofensas, tanto quanto perdoamos aqueles que nos ofendem. O texto segue e Simeão diz que ele, Jesus, o justo por excelência, dá esse ensinamento a Pedro, esse ensinamento dos 70 vezes 7, que está ali no começo do parágrafo, né? Perdoarás ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Vejam só que ensinamento é esse que está sendo colocado agora de uma forma como sendo apresentado por aquele que era o justo por excelência. O justo por excelência é esse quem pede a Pedro para perdoar sempre. Aqui nós devemos nos perguntar: seria então o perdão incondicional o mais justo a se fazer? Que nós aprendemos que o perdão é uma questão, sim, de justiça. Perdoar é o correto, perdoar é o justo a se fazer. E nós vamos aprofundar um pouquinho isso na sequência do texto. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo. Esse é o caminho para esse perdão incondicional. O esquecimento de si mesmo, citado aqui, é um poderoso antídoto para o veneno do orgulho, a imperfeição que nos impede de perdoar. Tantas vezes já tratada nesse capítulo, né? Essa imperfeição tantas vezes abordada, identificada e tratada aqui nesse capítulo 10. Então, esquecimento de si mesmo significa a valorização correta da nossa personalidade para que nós não caiamos no orgulho. Quando nós fazemos isso, praticamos esse esquecimento de nós mesmos, nos tornamos invulneráveis aos ataques, aos maus procedimentos e às injúrias. Vejam que ferramenta poderosa que é esse esquecimento de nossa personalidade, o esquecimento de nosso orgulho. Como consequência disso, ainda nós seremos brandos e humildes de coração e não mediremos a nossa mansidão, nossa mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, agora, nós vemos que, por fim, parece mesmo que a justiça, aqui, né, nesse trecho, parece aqui que a justiça se dá em fazermos pelos outros o que queremos que Deus faça por nós. Perdão dos pecados e não condenação eterna. Se nós não perdoamos, nós estamos agindo no sentido da condenação. E Deus, que é justo, soberanamente bom, nos perdoa sempre os nossos pecados, as nossas faltas. Portanto, é justo que sejamos coautores da lei divina e da vontade de Deus, perdoando também as faltas de nosso próximo. Pois se Deus as perdoa, quem somos nós para não perdoá-las? A lei de Deus age com perdão incondicional para com todos. Assim também nos cabe perdoar incondicionalmente, o que nos traz um duplo benefício, como já vimos anteriormente: a aproximação com a lei divina, a aproximação de Deus, e o aniquilamento do orgulho que ainda resta em nós. Portanto, para nossa mente, para o nosso intelecto, é muito bom saber que o perdão é uma questão de justiça. Perdoar é o mais justo a se fazer em todas as situações. Vamos agora ao segundo parágrafo do item, que diz: prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Sequência do texto, né? Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Prodigalidade, né? Aquele que gasta sem medir, aquele que gasta
até mesmo daquilo que não tem às vezes. Dar do amor que nós não temos, fazer um esforço para isso, gastar mesmo todo o amor que tivermos em relação às atitudes do nosso próximo. E Simeão nos diz na sequência que a gente pode oferecer todo esse amor porque Deus nos restituirá. Nós podemos perdoar porque Deus nos perdoará. Nós podemos sim nos abaixar porque Deus nos elevará. Podemos às vezes nos humilhar, exercícios difíceis para nós, né? Porque Deus fará que nós nos sentemos à sua direita. Ser pródigo de amor, gastar sem medir, gastar tudo que se dá, tudo que se pode, pois tudo que se dá em termos de amor é reposto por Deus em nossas vidas. Isso vale muito mais, é muito mais valioso do que a ferida do orgulho constantemente aberta e alimentada pelas lembranças da falta que o outro cometeu. Vale muito mais sermos pródigos de amor do que alimentarmos a ferida do orgulho em nós. Aqui nós temos mais uma dica de como se faz a questão da misericórdia, como a misericórdia precisa ter indulgência, precisa ser caridoso, generoso, precisa de amor para que se apareça essa virtude chamada misericórdia. E por fim, nós podemos dizer a respeito aqui desse parágrafo que sentar à direita de Deus significa estar em comunhão com as leis do Pai Celestial. Significa estar sentindo constantemente a sua presença e sendo protegido por Ele. É isso que significa estarmos sentados à sua direita, vivendo das suas leis, da sua perfeição e da sua proteção. Vamos a mais um parágrafo, o nosso terceiro parágrafo da instrução de Simeão. Diz então Simeão: Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele, de Jesus, que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo faz 18 séculos. Essas palavras, portanto, são da parte de Jesus, é um ensinamento de Jesus que Simeão está nos transmitindo. Ele, Jesus, nos dirige estas palavras, porque essa tarefa que está sendo dada a nós é uma tarefa ingrata. Jesus foi o exemplo disso. Raramente aquele que recebe o nosso perdão nos agradece. É muito difícil sermos agradecidos por perdoarmos. Essa é realmente uma tarefa ingrata. Ela não oferece imediatamente, talvez, o reconhecimento que nós tanto gostamos de ter. Por isso é uma das tarefas mais difíceis a que o Espírito se coloca. Perdoar e ser misericordioso. Dificilmente seremos agradecidos por isso. Ela é uma tarefa ingrata, é uma tarefa difícil, mas que foi iniciada por Jesus há 18 séculos e que nós temos a obrigação de continuar. Segue Simeão, mais uma vez pedindo para que nós perdoemos, porque nós precisamos de perdão. E agora Simeão nos diz que se os atos das outras pessoas nos prejudicam pessoalmente, nós temos mais um motivo para sermos indulgentes, porque o mérito do perdão, ele nos lembra, é proporcional à gravidade do mal. Não teríamos merecimento nenhum em perdoar se as ofensas dirigidas a nós fossem ofensas simples, leves, tranquilas. Quanto maior a falta que a pessoa comete contra nós, maior o mérito em perdoar, porque assim estamos vencendo cada vez mais e cada vez com mais habilidade o nosso orgulho e dando exemplo a quem convive conosco. Portanto, aqui nesse parágrafo, Simeão nos dá ânimo, dizendo: não se importe com o que os outros pensam a respeito do perdão e do amor que você oferece. Ame e perdoe mesmo assim. E na sequência ainda nos diz: quanto mais difícil de perdoar, maior deve ser a vontade de perdoarmos, porque assim nós teremos mais mérito, venceremos com mais mérito essa prova difícil. Último parágrafo, então, da nossa instrução de Simeão.
no qual ele escreve a nós espíritas, mais diretamente agora, pedindo para que nós jamais nos esqueçamos de que, tanto por palavras quanto por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Perdoar não deve ser um ensinamento que não se faz, um ensinamento que nós temos e não praticamos. É isso que ele quer dizer. Pois que vos dizeis espíritas, então sede-o. Bom, se vocês dizem que são espíritas, sejam espíritas. Para ser espírita é preciso perdoar. Portanto, aqui o perdão, nesse nível, aparece como um compromisso assumido por todo aquele que se diz espírita. Retribuir o mal com o bem é nossa tarefa. Aquele que se enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, nem que por pensamento. Então aqui nós somos orientados, né? Esqueçamos o mal que os outros nos façam e pensemos apenas no bem que nós podemos fazer a essas pessoas. O bem é a nossa tarefa, perdoar e agir no bem. Perdão somado ao amor incondicional. Não devemos nos desviar daí nem que por pensamento, uma vez que somos responsáveis pelos nossos pensamentos, que Deus conhece a todos. Pensamentos que Deus conhece, todos os nossos pensamentos. Cuidemos, portanto, de expungir, não é? De todo sentimento de rancor, de retirar de nós todo tipo de sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Então aqui Deus conhece, né, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. As duas áreas nas quais temos que trabalhar e tratar para que possamos perdoar e agir com amor. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Assim termina a instrução de Simeão. Relembrando apenas nesse último parágrafo que nem em pensamento devemos nos afastar dessa tarefa, que é a tarefa de fazer o bem incondicionalmente, dado que é no pensamento que tudo começa para nós. É nele que cultivamos tanto os nossos vícios e imperfeições quanto nossas virtudes. Por isso, muita atenção a essa faculdade poderosa, a faculdade que nós temos de pensar, capacidade que temos de pensar. Muita atenção também ao sentimento, para que não cultivemos rancor, porque Deus sabe tudo que nós sentimos e pensamos, sabe o que cultivamos em nosso interior. E se nada temos contra o nosso próximo, mais perto de Deus estamos. Por isso são felizes aqueles que terminam seu dia sem rancor, sem raiva, sem sentimentos de mágoa, sem pensamentos que dirigem o mal ao outro ou que atribuem o mal a outra pessoa. Essa pessoa está em paz com o próximo e um pouco mais próxima de Deus. Portanto, temos aqui um tratamento e uma educação espiritual de alto valor para as nossas vidas. Estamos aprendendo a tratar o nosso interior e a educar nossos pensamentos e sentimentos. Bem, para encerrar as nossas reflexões, nós poderíamos perguntar: é justo perdoar? Ora, o outro erra para comigo e eu não faço nada? Isso é justiça diante de Deus? Analisemos um pouquinho tudo isso que nós lemos agora, né? Tendo entendido que o perdão é justo e que é um dever do espírita cristão, criamos mais um meio para nos fortalecer e criar predisposição interior, força moral para perdoar. Isso é fazer nada? É claro que não. Isso é fazer sim, isso é ter atitude, mas ter a atitude correta diante da falta do outro. A atitude correta é perdoar, é ser indulgente para com a falta e desenvolver amor para com essa pessoa. Isso é fazer muito, é fazer o correto, é agir no bem, é provocar em nós mesmos crescimento espiritual, é provocar em nós mesmos bom relacionamento com o próximo, condições, né, para o bom relacionamento com o próximo e para nos aproximarmos de Deus. Isso é, portanto, agir e agir muito bem. Ora, levemos em consideração que temos como benefício de tudo isso a invulnerabilidade contra as ofensas, nos sentiremos mais fortes diante dos reveses da vida
e ainda como consequência nos aproximaremos cada vez mais de Deus, nosso Pai Celestial, através da nossa perfeição. Queridos irmãos e irmãs, encerramos assim o nosso estudo sobre o subitem 14, o primeiro subitem das instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, Espírito Simeão. Muito obrigado pela companhia em nossos estudos. Continuem conosco na nossa sequência. O nosso abraço fraterno e os votos de que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.